Você realmente é livre para escolher? Quantas vezes você já se perguntou se suas decisões são de fato suas? Quantas escolhas você acredita que tomou por vontade própria, quando na verdade talvez já estivessem determinadas antes mesmo de você pensar nelas? Imagine agora que todas as suas decisões, o que vestir, com quem se relacionar, que carreira seguir, não são tão livres quanto parecem. E se aquilo que você chama de vontade for apenas o reflexo de forças invisíveis, moldando silenciosamente cada passo seu? A sensação de liberdade pode ser apenas uma ilusão, cuidadosamente arquitetada pelo cérebro, pela cultura, pela biologia. Mas então, o que é de fato o livre-arbítrio? E por que ele importa tanto? Durante séculos, o livre-arbítrio foi visto como uma pedra fundamental da condição humana. A ideia de que somos agentes livres, capazes de decidir nosso destino, sustenta não apenas nossas crenças espirituais, mas também o próprio conceito de justiça. Se não somos livres para escolher, como culpar alguém por um crime? Como premiar alguém por um mérito? Na Grécia Antiga, Sócrates já intuía algo profundo, que o conhecimento conduz à escolha correta. Em outras palavras, o erro é fruto da ignorância, não da maldade intencional. Essa visão abre a primeira fenda na ideia de liberdade total. Se a escolha depende do conhecimento, então ela é limitada por aquilo que sabemos ou não sabemos. Platão, seu discípulo, foi além. Para ele, a alma racional deveria governar os impulsos inferiores, mas essa hierarquia interna já pressupõe um conflito, um campo de batalha entre desejos e razão. E quem vence essa batalha? Avançando no tempo, encontramos Santo Agostinho debatendo intensamente a relação entre o livre-arbítrio e a graça divina. Ele afirmava que o ser humano tem liberdade para pecar ou não, mas essa liberdade só é plena quando orientada por Deus. Séculos depois, o debate ganharia novos contornos com Descartes, que via a liberdade como a capacidade de afirmar ou negar, mesmo diante da dúvida. Ele acreditava que o livre-arbítrio era a maior prova da semelhança do homem com Deus. Mas será que tudo isso sobrevive à luz da neurociência moderna? Nos laboratórios contemporâneos, experimentos como os realizados por Benjamin Libet colocaram em xeque a autenticidade do livre-arbítrio. Em seu famoso estudo na década de 1980, Libet demonstrou que o cérebro inicia a ação alguns milissegundos antes de termos consciência de que decidimos fazê-la. Ou seja, nosso cérebro decide e só depois nossa mente racionaliza. Esse dado inquietante acendeu um alerta. E se nossas decisões forem apenas justificativas conscientes para ações já iniciadas inconscientemente? Se isso for verdade, onde está a liberdade? É aqui que a filosofia e a ciência se cruzam com uma pergunta incômoda. Será que somos apenas um teatro de impulsos encenando a ilusão da escolha? Nietzsche, sempre provocador, dizia que a liberdade era uma invenção dos fracos para justificar sua impotência diante do destino. Ele acreditava no eterno retorno, a repetição inevitável dos eventos, e, portanto, zombava da ideia de um eu autônomo e controlador. Já Schopenhauer foi ainda mais duro. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa frase resume um abismo existencial. Podemos agir, sim, mas nossas vontades são frutos de fatores que não controlamos. Herança genética, traumas, cultura, ambiente. Mas há um ponto de luz em meio a esse labirinto. Autores como Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de Auschwitz, afirmaram que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço reside nossa liberdade e nosso poder de escolher nossa resposta. Frankl via o livre-arbítrio como algo não absoluto, mas possível. Ele entendia que, mesmo nas piores circunstâncias, ainda podemos escolher o sentido do que nos acontece. E talvez aí esteja a chave. O livre-arbítrio não é a liberdade total, mas a capacidade de ressignificar. O que torna alguém verdadeiramente livre não é a ausência de condicionamentos, mas a habilidade de transcender alguns deles, mesmo que não todos. Gatilhos mentais como autonomia e pertencimento são fundamentais aqui. Quando sentimos que temos o controle, nossa motivação aumenta. Quando acreditamos que somos donos de nossas decisões, nos engajamos mais profundamente na vida. Isso não significa que sejamos livres no sentido metafísico, mas que somos livres o suficiente para mudar o curso de uma narrativa pessoal.
E isso muda tudo. Hoje, a psicologia cognitiva nos mostra que nossos hábitos são programas automáticos, mas que podem ser reescritos com consciência e esforço. Daniel Kahneman, Nobel de Economia, mostrou que operamos em 2 sistemas mentais, um rápido, intuitivo, quase automático, e outro lento, deliberativo, reflexivo. É nesse segundo sistema que habita o que chamamos de livre-arbítrio. Ele exige energia, consciência e intencionalidade, mas existe. O verdadeiro desafio, portanto, não é provar que somos livres absolutamente. Isso seria ingenuidade. O desafio é reconhecer os limites da nossa liberdade e, ainda assim, exercê-la onde for possível. É entender que o livre-arbítrio não é um dom inato, mas uma conquista. Uma batalha interna entre padrões e possibilidades, entre condicionamentos e escolhas conscientes. Ao contrário do que muitos pensam, a liberdade não se expressa quando fazemos o que queremos, mas quando conseguimos querer o que realmente precisamos. E isso exige clareza, reflexão e, sobretudo, coragem. Coragem para dizer não aos impulsos. Coragem para confrontar verdades desconfortáveis. Coragem para mudar a direção mesmo que tudo em nós clame por conforto. Porque, no fim, o livre-arbítrio talvez não seja a ausência de amarras, mas a decisão corajosa de se levantar mesmo com grilhões nos pés. De seguir adiante mesmo com medo. De assumir responsabilidade pelas escolhas, mesmo que não saibamos que temos o controle de tudo. E é aí que mora a verdadeira grandeza humana. Se esse tema tocou você de alguma forma, não guarde isso só para você. Compartilhe esse conhecimento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando os mistérios da mente, da alma e do universo. Porque entender o livre-arbítrio é começar a exercê-lo.